Caro leitor, eu sou o professor Fábio Bergaria de Queiroz, da Escola Superior de Defesa em Brasília, e em parceria com o professor Guilherme Lopes da Cunha e o professor Alexandre José Correia, ambos da Escola Superior de Guerra do Rio de Janeiro, fizemos um estudo publicado nesta edição do OmniDef Análise sob o título Terrorismo em Estados Frágeis na Ordem Mundial 2.0, um estudo exploratório da África subsaariana. Bem, nesse texto tratamos de dois tópicos candentes das relações internacionais contemporâneas. Primeiro, o locus ocupado pela África como um espaço onde prosperam as redes do ilícito transnacional e também de ações de grupos terroristas. E, segundo, a emergência de estados frágeis ou falidos como espaços onde ocorrem essas atividades. E tudo isso no contexto da chamada Ordem Mundial 2.0, um conceito criado pelo cientista político Richard Reis, que criou essa terminologia para designar o espaço temporal onde ocorrem grandes relações de interdependência, onde praticamente todas as coisas se conectam a tudo, dando empoderamento a atores não estatais, dentre os quais o crime organizado e as redes terroristas. Bem, o objetivo desse trabalho foi verificar o estabelecimento de relações causais entre a fragilidade de estados e a emergência de ações terroristas. E os estados falidos transparecem na literatura em 1992 em um texto chamado Saving Failed States, onde esses atores são apresentados como uma nova faceta da segurança internacional, exatamente por exportarem inseguranças. E a África subsaariana, pela literatura, é apontada como locus, um dos principais locus onde prosperam esses tipos de estados. Por isso, a motivação que nos levou a esse texto. Bem, então, a pergunta que nos levou a essa reflexão é: seria possível estabelecer uma conexão causal entre a prática sistemática do terrorismo, a partir dessas unidades referenciais, os estados frágeis ou falidos, dada a sua capacidade limitada de exercer o monopólio do uso da força? Bem, a reconstrução dos estados frágeis, por meio do fortalecimento das suas instituições governamentais, capazes assim de cumprir funções primordiais, dentre as quais a segurança, é entendida no nosso texto como uma hipótese de que é um elemento fundamental, essencial do poder nacional, tão importante quanto a própria capacidade de utilizar as forças militares tradicionais para a manutenção da ordem. E o que essa pesquisa nos mostrou? Que as informações quantitativas e qualitativas aqui apresentadas indicam que a África subsaariana, de fato, conta com um número substantivo de estados frágeis, ou seja, em que há indeléveis sinais de instabilidade social e fragilidade das instituições políticas. E essa conjunção de fatores, ainda que em graus variados, desenha com notável nitidez terrenos férteis onde prosperam as ações perpetradas por grupos não estatais, que atuam para além da tradicional lógica westphaliana de poder, rompendo o monopólio do uso da força pelo Estado. Bem, então, em conclusão, esse texto nos permitiu vislumbrar, tendo a África subsaariana como cenário, que o terrorismo está mais concentrado em zonas de conflito, sustentado por governos deficientes de estabilidade política, o que reforça, portanto, a hipótese relacional direta sustentada nesse texto de que quanto maior for o grau de fragilidade do Estado, maior a probabilidade de ocorrência de ações terroristas ancoradas no uso da violência e da força para provocar estado de terror na consecução dos seus objetivos políticos e ideológicos.